E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e hoje eu vou falar sobre algo muito importante, importantíssimo, que diz respeito à sua salvação. Eu vou falar como é que você consegue manter a sua fé durante a faculdade. Eu sou pós-graduado em audiovisual. O audiovisual, ele abarca, digamos assim, ele aborda o cinema, a TV e o documentário. Mas eu estudei mais cinema do que o documentário, do que a TV, então eu me coloco como cineasta. Eu comecei estudando cinema em 2009, na Academia Internacional de Cinema, e de lá pra cá eu tenho, assim, de uma maneira geral, arredondando, eu tenho assim, uns 10 anos de estudo sobre cinema. Tudo bem? Então eu terminei minha pós-graduação no ano passado retrasado, enfim, e eu fiz ela praticamente de maneira online por causa da pandemia. Então eu me coloco como cineasta. A maioria desse tempo entre a academia e a pós-graduação, eu fiquei muito mais na faculdade. E então as faculdades, os cursos das artes, assim, falando de uma forma geral e especificando aqui o cinema, ele foi muito apropriado por uma ideologia de esquerda ou progressista, enfim. Então eu ouvi coisas N coisas, que foram muito bateram de frente com a minha fé. Mas pelo fato de eu estar já com a minha fé, digamos assim, enraizada, e aí uma pergunta que eu faço para você, que você essa pergunta é muito importante, e essa pergunta vai definir muito se você vai conseguir manter a sua fé na academia, enfim, na faculdade. E a pergunta é a seguinte: você se decidiu por Jesus? Sabe, você está dentro de você, não, eu quero ter um compromisso com Deus, eu quero seguir a fé cristã, eu quero seguir as pisadas de Jesus, eu quero ser uma pessoa imitadora de Jesus, que é como a palavra de Deus nos ensina. Então, se você tem isso dentro de você, então você já pratica a fé cristã, não é verdade? Então, se você vai entrar na faculdade, pretende entrar na faculdade de cinema, e se você tem isso definido dentro de você, ou seja, você quer Jesus, então de fato você vai conseguir sobreviver, você vai conseguir manter a sua fé. É necessário que você tenha alguns cuidados, sabe? Que você tenha de fato um relacionamento com Deus. Uns cuidados que eu estou dizendo é o relacionamento com Deus. Na verdade isso não é nenhum cuidado, isso é uma necessidade. Assim, se você é casado, você tem a necessidade de cuidar do seu casamento. Se você trabalha, você tem uma necessidade de você atender os requisitos lá da sua empresa, Enfim, você tem que tomar algumas ou várias atitudes que vão definir que você quer realmente trabalhar naquele lugar. E assim com respeito ao casamento e outras áreas. E a mesma coisa com respeito ao seu relacionamento com Deus. Você precisa ter esse relacionamento com Deus, ou seja, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa meditar na palavra, você precisa ler a Bíblia e, se possível, se você puder, leia a Bíblia inteira. Então há uma necessidade de você separar momentos para Deus, e inclusive momentos para você levar a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, sabe? Nem que for a princípio pela internet, nem que for falar de Jesus para alguém, principalmente se você está iniciando agora, você está começando a entender que é isso que Deus quer de você, que Ele quer te usar. Então quando você começa a fazer essas coisas, ou esse tipo de coisa, levar a palavra, você está começando a cuidar, de fato você está começando a ter um relacionamento com Deus, porque isso faz parte. Lembre-se, Jesus quer salvar as pessoas, quer te salvar, e Ele quer te usar para salvar as pessoas. Te salvar, o Jesus te salvar significa que Ele quer te redimir dos seus pecados, que significa que Ele quer que você o considere em primeiro lugar. Isso significa que você vai precisar tomar essas atitudes, sabe? De ter uma vida com Deus, um relacionamento. Então, se você faz isso, você se torna uma pessoa forte, uma pessoa sábia, uma pessoa que vai ter uma inteligência espiritual. E essa inteligência ela vai aos poucos subindo de nível, Você vai amadurecendo na fé, você vai passando por situações que você não imaginava, que você não esperava. Porque tudo isso faz parte da fé cristã, são as lutas. São as tribulações, etc. Então tudo isso vai te dando, você vai criando raiz, você vai ganhando experiência. E isso tudo vai colaborar para quando você chegar na faculdade. Então, a base é o relacionamento com Deus, é essa intimidade com Deus, sabe? E aí, o que eu posso te dar de dica, de sugestão, por exemplo, eu estudava de manhã. Eu tive essa oportunidade de estudar de manhã. Então, geralmente, eu acordava de manhã
Ou eu falava com Deus, né, fazia as minhas orações, ou conversava com Deus aqui em casa. E quando eu não fazia isso, eu fazia antes de entrar na sala de aula. O que acontecia também é que no caminho da casa para a faculdade, eu vinha lendo a Bíblia. É aquela pergunta que eu te fiz: você se decidiu por Jesus? Se você se decidiu, você vai considerar. Você vai considerar Ele, você vai considerar a vontade dEle. Logo você vai tomar esses cuidados, né? Eu falo cuidados, mas na verdade você vai ter o seu relacionamento com Ele, de forma que você vai tomar essas atitudes, e essas atitudes estarão dizendo, né, ou já estão dizendo sobre se de fato você se decidiu por Jesus. O fato de você fazer a sua busca ao Espírito Santo, né, nessa busca você vai pedir força, você vai pedir sabedoria. Então você vai ter estrutura para que quando... E aí é aquilo, né? É buscar o Espírito Santo e ler e meditar a palavra. Meditar na palavra, porque você vai ter estrutura espiritual e conhecimento para que quando você ouvir as coisas que vão bater de frente com a sua fé, que são contrárias à sua fé, você vai saber, quando está acontecendo, você vai ter um discernimento espiritual. Entende que o discernimento espiritual é você entender as coisas espirituais por trás das coisas físicas. Você vai saber discernir se aquilo que está vindo, qual é a fonte, qual é a origem, qual é a mente por trás daquela ideia ou daquelas ideias que estão vindo. O que vai acontecer na faculdade, ou já está acontecendo, é que você vai ouvir muitas coisas que são ao contrário dos pensamentos divinos. E muitas coisas que são, obviamente, ao contrário do conservadorismo. Por quê? O conservadorismo, ele é uma extensão dos pensamentos divinos. Eu diria que os pensamentos divinos, eles são a espiritualidade. E o conservadorismo, eles são os valores. Então, se você tem os princípios divinos em você, se você pratica isso, se você tem isso guardado dentro de você, se você revela isso em seus comportamentos, você, por natureza, é uma pessoa conservadora. Então, como eu havia dito, as artes foram tomadas por um pensamento de esquerda ou progressista. Mas se a gente for parar para analisar, eu já bati de frente com essas informações, né, durante o período da faculdade. As artes, elas têm a sua particularidade. As artes têm as suas particularidades. Essencialmente, as artes, elas são divinas. Aliás, todas as áreas do saber, elas têm como base, os elementos que compõem, o que formam essas áreas do saber, elas são divinas. E que por conta da filosofia e outras áreas do saber, o ser humano passou a ver as artes de uma forma humanista ou humanizada. Então, perdeu-se a espiritualidade dessas áreas do saber. E então os homens colocaram outros princípios ou valores. E é isso que você vai ver no cinema, né? Fazendo a faculdade de cinema ou de alguma arte específica, né? Alguma das áreas das artes, né? Então por isso que é importante que você leia a palavra, que você medite. Que você medite é para o seu entendimento espiritual. Agora, quando você lê, você ganha conhecimento. E é importante que você leia livros que vão colaborar com o seu conhecimento com respeito à potencialidade da cultura judaico-cristã. Porque, de fato, as artes, e especificamente o cinema, tem muito a agradecer à cultura judaico-cristã. Porque a cultura judaico-cristã formou aquele ideal, ou a realidade que foram as pinturas. Na verdade, que as pinturas, antigamente, elas eram muito bíblicas. Na verdade, então, os fotógrafos, vários deles se inspiraram muito nessas artes, nessas pinturas, para formar o pensamento fotográfico, ou os conceitos básicos da fotografia. E aí vieram outros fotógrafos com outros princípios, outras bases, né? E foram formando ali outros pensamentos que deram origem a outros estilos de fotografia. E fotografia, estou falando, luz e enquadramento, tá? Então, um dos livros que eu te indico é Fator Melquisedeque, do Don Richardson, e o outro é o Caso de Cristo, ou Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, que deu origem ao filme Em Defesa de Cristo. Então, esses livros, eles vão colaborar muito para você entender como é que os pensamentos, principalmente do Fator Melquisedeque, como é que o pensamento divino, o ideal da existência de um Criador já existia naquelas tribos mais afastadas, né? Nos povos, nos povos indígenas mais afastados. O do Lee Strobel vai falar sobre ele, né? Como é que ele chegou de fato a entender que Jesus existiu, ou que Jesus existe. Se você está na faculdade, me diz aí
o que está acontecendo, o que você está vendo, o que você está ouvindo. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu vou responder para você. Estou lá no Instagram, ok? Cinema e Fé Cristã. Então, que Deus te abençoe e que você possa cuidar da sua fé. Lembre-se, a decisão. Você está decidido por Jesus, então você vai conseguir, porque você vai tomar atitudes que vão comprovar isso. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.